resumir assim, a diferença de cada um e o que você aprendeu um pouco cada um. Vamos lá, Porque o Covas é um cara emblemático. O Covas foi emblemático, ele virou a chave da gestão de São Paulo, eu era muito jovem. Nossa, minha mãe é muito fã do Covas. Eu não sei porquê, mas ela fala mesmo. Ela fala muito bem dele. Eu trabalhei com ele, você imagina com 20 anos de idade conviver com o Covas, né? Eu vivi ali 5, 6 anos ao lado dele, foi um aprendizado permanente, né? O Geraldo já com outro estilo, mas também com muito cuidado com o dinheiro público. O Serra com uma cabeça brilhante, né? Um cara que pensa lá na frente, às vezes você nem entendia direito o que o Serra queria, mas um grande gestor. O Dória é um trabalhador, né? Um cara que dorme pouco, trabalha muito, né? É um empreendedor, quer acertar, quer fazer, né? Então, eu sempre procurei pegar o que há de melhor em cada um, né? E estou colocando essa experiência acumulada agora como governador de São Paulo. Então, eu represento, na minha opinião, a minha história de vida, né? Um jovem de 47 anos que é governador de São Paulo, que, óbvio, está com a vida aí para ser escrutinada por todo mundo, com acertos, com erros, né? Mas alguém que ama São Paulo e que serve São Paulo desde os 20 anos de idade. E conhece todos os municípios. Conheço bastante. E o que você achou do Alckmin se aliando ao Lula, que é uma coisa que é impensável. Quem estava em coma e acordou agora não está entendendo nada, né? E não vai entender. Eu, enfim, não concordo com o que ele fez, respeito o Alckmin pessoalmente, né? Mas não faria jamais o que ele fez. Estranho demais. Vamos lá, Lene. Ó, eu tenho um outro aqui do Fábio Jabá. Ele mandou aqui o Fábio Jabá que eu falei, né? Que falou comigo, que teve aqui já no programa. Teve aqui no programa. Ele mandou o seguinte aqui, ó. A Operação Sufoco era um sucesso, colocando a PM da função dela e os agentes de escolta de vigilância penitenciária para escolta de presos nas transferências de hospitais. Ele tá dizendo, vou tentar entender aqui a fala dele. O Fábio tá certo, ele tá dizendo, olha, governador, tem que colocar gente de escolta penitenciária para fazer a escolta e polícia para prender bandido. Ele tá falando, tá correto, é isso que ele tá dizendo, né? É o que eu falei, nós não queremos mais que preso transite, então vamos evitar essa escolta de polícia, né? Avaliar se a quantidade de agentes é suficiente para isso e se o secretário tem a intenção de contratar esses remanescentes de concurso, é isso. Entendi, eu acho que é isso, né? E o Paulo HP da Silva, ele mandou aqui o seguinte, ó. Governador, o plano de saúde custa R$700 por pessoa. Aí ele fala, há pessoas desempregadas que poderiam ser capacitadas na área da saúde, como enfermeiro, técnico de enfermagem, médico, enfim, em hospitais escola. Por que não houve uma solução para esse caso da saúde, né? Essa é a pergunta dele aqui. Olha, a gente forma muito, né? Técnicos de enfermagem, nós temos as ETECs, né? Que é ensino de segundo grau técnico, nós temos as FATECs, que formam tecnólogos, né? Então, não tem nenhum estado comparado com São Paulo de formação gratuita, né? Até as universidades, as melhores do Brasil, são gratuitas em São Paulo, né? Então, eu falo que a qualificação profissional é algo permanente. As profissões não estão mudando muito, né? Tem algumas que se mantêm e outras que estão acabando. Então, a qualificação é um dos segredos do sucesso de São Paulo, né? Nós temos uma mão de obra qualificada, mas ainda falta. E o Estado precisa criar condições para qualificar essa mão de obra. Esse dia eu estava ali em Tatuí, perto de Sorocaba, e lá 400 vagas de emprego aberto. Preencheram um pouco mais de 100. Porque não tinha qualificação para as outras, né? Aí já estamos mandando o curso de qualificação para lá, vendo o que precisa de qualificação para poder preencher essas vagas. Então, um estado como o nosso, de 46 milhões de habitantes, né, vai ter problema todo dia para resolver, Vilela. Todo dia. Né? E problema complexo. E o governador precisa estar atento, né? Não fugir dos problemas, poder enfrentar de frente, poder buscar solução, poder ser verdadeiro e sincero. Isso aqui eu consigo resolver agora, isso aqui eu não vou conseguir, porque é dessa forma que você passa para a sua população esse sentimento de que, olha, tem alguém cuidando de mim. Então, ele fala sobre os cursos de qualificação. Apesar da gente fazer muito, temos que ainda fazer mais. Alguém perguntando sobre educação aí ou não? Não teve nenhuma pergunta sobre educação. E educação? Olha, a educação a gente resolve isso? Tem uma boa... A pandemia deu uma atrasada. A pandemia atrasou demais, né? A educação à distância não é igual à educação presencial, mas tem uma boa história para contar. São Paulo, a rede do estado, tem 3 milhões e 700 mil alunos. É a maior rede da América Latina. Desses 3 milhões e 100 mil alunos, em 2019, tinha 100 mil alunos estudando em tempo integral. Que significa que em vez de 4 horas, eles passavam 8 horas na escola. De 3 milhões e 700, 100 mil. Hoje tem 1 milhão e 100 mil em tempo integral. Em 3 anos e pouco a gente fez vezes 10. Vezes 10. Então na história de São Paulo chegaram a 100 mil. Em 3 anos, 1 milhão e 100 mil. Então esse é um caminho que eu acredito ser o único caminho para a gente melhorar a educação.
ficar em dobro na escola, estudar em dobro, aprender em dobro. Agora, a partir de agora, para crescer o ensino de tempo integral, vai precisar construir mais escola, contratar mais professor. A gente usou racionalmente a rede de forma a aumentar muito isso. Tem déficit de professores? Não tem hoje. Mas, para fazer em tempo integral, tem. Vai ter. Porque aí, enfim, o mesmo aluno ocupa 8 horas a sala de aula. Mas é o único caminho para o futuro de São Paulo. Então, se vocês me perguntaram qual é o principal projeto teu para o próximo mandato, eu falei, eu vou falar muito disso em agosto, mas vou dar aqui um spoiler. Tá. Educação 100% integral em São Paulo. Se eu pudesse ter um sonho para o próximo mandato, se Deus me permitir, é terminar em 2026 com todos os alunos de São Paulo em tempo integral. Isso muda a vida dessas jovens, isso muda o futuro de São Paulo. E uma coisa que eu sinto falta é ter um incentivo à arte, né? Artes plásticas, música. A gente tá falando sempre aqui, né? Quando vem... Muita gente que começou lá fora, descobriu um jogador de basquete, um cientista. Esporte, né? Talentos que estão aí. Pintura, dança, tal. Dança, cultura. Você dá para essas crianças. Não, a gente tem um projeto em São Paulo super Artes bacana, marciais. que é o projeto Guri. Eu estou andando aí nos eventos do governo e sempre se apresenta o projeto Guri. O projeto Guri é um projeto musical que pega alunos da rede pública, né, crianças e jovens, e você vê cada apresentação e muitos talentos saindo ali da música, né? E quando você ensina a música no Projeto Guri, você olha lá a molecada, elas melhoram na matemática, elas melhoram no raciocínio lógico, ou seja, tem muita coisa de boa, né? É bom que o Projeto Guri faz. Então tem muita coisa boa acontecendo em São Paulo. Eu sei que a gente ainda tem muita coisa para fazer. Entendi. Chegou uma última pergunta aqui do Soldado Madalhano. Ele fala aqui o seguinte, vai dobrar o policiamento sem dobrar o efetivo como? Tirando o policial da folga e da família. E aí ele fala assim, talvez seja por isso que há muitas baixas e um alto índice de suicídio entre os policiais. Teve outras pessoas também falando sobre esse índice de suicídio dos policiais. Eu achei interessante trazer essa questão. É algo preocupante. E eu falo que a saúde mental aí não é só questão dos policiais, né? Nós estamos tendo muitos problemas depois da pandemia, né? Os policiais também é algo que nos preocupa. Primeiro, a operação de resgate, a DGEM, ela é opcional. O policial faz se ele quiser, né? E é uma alternativa, sim, que ao invés dele trabalhar fora da polícia, ele pode trabalhar dentro da polícia, né? Agora, é o esforço de aumentar efetivo sempre que a gente tem. Nós estamos com mais de 80 mil homens na Polícia Militar. E a Operação Sufoco, ela dá, sim, uma alternativa ao policial para continuar prestando serviço adicional para o Estado e para a população de maior proteção, né? É o que a gente consegue, nesse momento, fazer e vamos continuar investindo em concurso e ter mais policiais. Tem uma... bom, aqui a maioria das perguntas é sobre o agente de escolta, que acho que o governador já falou. Né? Tá todo mundo aqui. Tá muito falando, né? O Renato Rosa fez uma pergunta aqui só para citar o nome dele, mas essa já foi respondido. Legal. E aqui por mim foi. Governador, o que mais você acha interessante a gente falar sobre seus planos ou sobre o trabalho? O que faltou a gente? Olha, acho que a gente falou bastante sobre tudo, né? Pra mim, eu entendi muita coisa aí. Não, foi uma boa oportunidade. Aliás, é teu filho? Você viu? Veio aqui. Tá aí, tá por aí, né? Aí, tá aí, ó. Como é que ele chama? É o Noah. Fala, Noah. Que time você torce, Noah? É Corinthians. Não vem com... Tá que nem meu filho, hein? Hã? Tá então, que nem meu filho. Você torce pra qual? Eu sou santista. Como seu filho ficou corintiano? Pai ausente e babá corintiana deu nisso, né? Cara, seu filhão escolheu muito certo. Mas já levou ele no estádio? Já. Que legal. E esses dias, olha que engraçado. Santos tá mal, hein? Assumiu o governo e teve a final do campeonato. Do Palmeiras e São Paulo. É. E aí o presidente da Federação Paulista, Reinaldo Rodrigo, o governador tem que entregar a taça. Pego meu filho e vou lá pra Arena Palmeiras. Aí Palmeiras ganha. Eu achei até que o São Paulo ia ganhar ali. Também, né? Ele São Paulino aqui. Eu falei, jogou no primeiro. Bom, mas o Palmeiras fez um belo jogo, né? E ganhou o jogo. Ganhou o campeonato. Falei, João Pedro, vamos lá com o papai entregar a taça. O pai, se eu entrar aí e bater uma foto, eu não vou aguentar a gozação na escola, então eu não vou, não. Ele ficou de longe e eu fui entregar a taça lá pro Palmeiras, viu? Tá certo. Foi engraçado isso. Essa parte do esporte também, não sei se é muito da sua alçada, mas a gente tem uma possibilidade de voltar a ter torcida dividindo estádio, não? Isso é mais da prefeitura ou do Estado? Não, é do Estado. A própria Secretaria de Segurança recomenda, né? Você lembra lá atrás quando foi proibida? Isso sim, mas tem algum
algum plano para se voltar isso aos poucos ou não? Não, vamos lá. A torcida tá liberada. A questão é se torcida única, né? Exatamente. Eu acho que essa regra, em termos de segurança, ela se mostrou eficaz. E vai né? ficar. Até quando, você lembra quando acabaram com as bandeiras em estádio? Foi uma coisa da segurança também. Lembro. E evitou conflitos, confrontos, enfim. Então, sinalizador, essas tudo coisas. que foi sendo proibido, né? E São Paulo sempre saiu na frente em relação aos outros estados nessa questão. Entendi. Rodrigo, obrigado demais pelo papo. Espero que você consiga muito nesse tempo que você tem ainda, esses meses aí, né? Até o final do mandato. Consiga fazer todas as coisas que você está falando aí. E o meu IPVA depois eu te passo aí para ver se a gente consegue algum esquema aí para o ano que vem. Mas você não está livre. Não está livre, porque eu sempre termino o papo com 3 perguntas que eu faço para todos os convidados e contigo não vai ser diferente. Falamos da sua vida, da sua carreira aqui. E olhando para trás, Rodrigo, qual foi o momento mais difícil da sua vida ou da sua carreira? Da sua carreira, porque ela se mistura muito com a sua vida também, então talvez. Da minha vida foi quando eu perdi meu irmão mesmo, né? Você ter do dia para noite, ele era o meu irmão mais velho. Você ter uma pessoa que, enfim, é uma referência para você, ela some da sua vida, né? E eu tive que amadurecer muito cedo por isso, foi uma perda muito forte para mim e talvez eu fui tudo muito precoce na vida, né? Eu te falei, 24 anos fui deputado já, talvez por esse amadurecimento forçado aí de perder para mim uma referência. Entendi. Segunda pergunta é o seguinte: iremos morrer um dia, espero que demore muito tempo, mas esse vídeo vai ficar para sempre aqui na internet. Então o pessoal pode voltar daqui 239 anos para saber quais seriam suas últimas palavras, o seu epitáfio, sabe aquela frase de túmulo assim? Tem muita vida antes da morte. Amém. Não é? É isso. Isso que o pessoal tem que lembrar. Viva, né? Viva. E a gente tá vivendo uns tempos estranhos, hein? Eu falo, a pandemia, muitas vezes você perdeu tudo do dia para noite, né? Então, muita gente eu acho que hoje as pessoas estão dando mais valor, né, na vida, na convivência, né? Vendo que a vida não é só trabalho, dedicação, acúmulo, né? Não, e falar o que você sente para as pessoas. Não espera amanhã. Não espera amanhã. Tá brigado com seu pai, vai lá e fala com ele. Tá brigado com a sua família, com alguém. Pô, você não sabe o dia de amanhã, né? Veio aí a pandemia para mostrar isso. É isso mesmo. Então, tem muita vida antes da morte. Exato. E a terceira pergunta é: você como governador, como político já de bastante tempo, você tem dúvidas, eu imagino, que faz algumas perguntas na sua cabeça. Divide algum desses questionamentos com a gente, alguma pergunta sem resposta. Muitas vezes, enfim, você tem que crer para ver, né? Você acreditar que aquilo vai dar certo, aquilo vai alcançar o objetivo que você tem, né? E muitas vezes o poder, ele isola, o poder é solitário, né? Você tem que tomar decisões ouvindo todo mundo, mas no final do dia a decisão é sua, né? Então você tem que ter muita responsabilidade, né? Você não pode, no impulso, querer tomar uma decisão, né? Afinal de contas, o que eu faço impacta 46 milhões de pessoas. Exato, olha essa resposta. Se eu faço algo correto, as pessoas vão agradecer ou vão melhorar por conta disso. Se eu faço algo errado, as pessoas vão ser prejudicadas, né? Então, eu sempre tomo muito cuidado, com muita responsabilidade, não fujo de decisão, não fujo de problema, mas procuro ouvir ao máximo, dialogar ao máximo, ouvir aqueles que estão a favor, aqueles que estão contra, para que a minha decisão seja a melhor possível para o maior número possível de pessoas, né? Então, essa é uma grande preocupação. A pergunta é... Não, a pergunta é, enfim, eu preciso ouvir todo mundo antes de tomar uma decisão, para não fazer nada da minha cabeça. Não e depois tem certezas. Você tem várias mais dúvidas do que certezas. Perfeito. Né?